Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje nós estaremos estudando o capítulo 11 de Atos. Mas antes disso, vamos orar. Pai, nós estamos buscando a Tua face porque queremos ser instruídos pelo Senhor. É por isso que nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos guie, nos instrua, transforme a nossa mente e nos conduza a viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Revela a Tua palavra mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 11 do livro de Atos. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos e criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Eu respondi: "De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo." A voz falou do céu segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados da Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: "Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa." Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios." Aqui, Jesus, através do Espírito Santo, estava dando continuidade, através da vida dos discípulos, ao que ele mesmo já havia praticado. Porém, havia uma prisão de religiosidade na mentalidade desses judeus. Como eles disseram, os circuncisos e os incircuncisos, ou seja, os judeus que foram circuncidados e os gentios que não eram circuncidados, ou seja, não tinham pacto com o Deus de Abraão. Mas havia ali uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. E Pedro estava explicando sobre isso. Algo que houve no capítulo anterior, a respeito de uma visão que foi detalhada aqui, e a continuidade dessa explicação deixando claro que a palavra de salvação não era retida aos judeus, mas a todos que crescem. Um etíope já se converteu, agora esse povo em Jope se converteu, então muitos estão sendo alcançados por essa palavra de cura, de libertação e de transformação, assim como um dia essa palavra nos alcançou, gentios. Continuando. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Lembra? Eu falei em um dos capítulos anteriores que eles eram conhecidos como discípulos ou aqueles do caminho. Eles mencionavam os seguidores do caminho. E agora, pela primeira vez, foi dita a palavra cristão, fazendo menção a Cristo, Jesus. Continuando. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Havia uma liberalidade e um envolvimento muito grande da igreja histórica, a base do cristianismo, e nós conseguimos ver até os dias de hoje esse mesmo desejo de ajudar, de levar a palavra, mas também levar suprimento de alimentos, suprimento emocional, suprimento espiritual. Então, nós temos essa responsabilidade de carregar essa palavra, uma palavra de cura, de libertação, mas também o pão, se necessário, a cura, se necessário, e o que for necessário, porque nós temos em nós o poder do Espírito Santo, que é capaz de nos mover e realizar obras maiores do que as que Jesus realizou. Acredite, ame e obedeça. Com toda certeza, o Espírito Santo, ele está à procura de servos e servas que têm essas características. Que Deus te abençoe.